Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Olá, benditos! Israel viveu na Terra Prometida sem um templo por 480 anos. Nesse período, o tabernáculo esteve em Siló e, por último, estava em Gibeão e era usado como local de sacrifícios e cerimônias, embora na época de Davi a arca tenha sido levada para Jerusalém. A inspiração para construir o templo foi mais por direção e vontade de Deus do que por necessidade absoluta. Provavelmente, Salomão começou a organizar esse trabalho logo que assumiu o trono. Há alguma evidência de que ele levou 3 anos para ter a madeira do Líbano pronta para ser usada na construção. Sendo assim, se Salomão começou a construção do templo no 4º ano do seu reinado, provavelmente ele começou a organizar a construção no 1º ano do seu reinado. Lembrando que tudo foi cuidadosamente organizado e planejado por Davi antes de Salomão se tornar rei. Este capítulo descreve a construção do templo e das suas áreas associadas. Aqui são descritas 4 estruturas principais. O templo, propriamente dito, dividido em 2 salas, o lugar santo e o lugar santíssimo, o vestíbulo ou hall de entrada no lado leste do templo, as câmaras laterais de 3 andares que cercavam o templo e um grande pátio cercando toda a estrutura. O templo tinha em torno de 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Não era um templo grande como os templos antigos, mas todos nós sabemos que a glória do templo de Israel não estava no seu tamanho. As dimensões do templo também mostram que ele foi construído no mesmo projeto básico do tabernáculo, só que 2 vezes maior. Isso significa que Salomão pretendia que o templo fosse uma continuação do tabernáculo. O templo possuía 3 andares de câmaras anexas às paredes nos lados sul, oeste e norte. É possível que essas câmaras tenham sido usadas como depósitos. O versículo 7 diz que não foi ouvido nenhum barulho de martelo ou machado ou qualquer outro instrumento de ferro no templo enquanto ele estava sendo construído. As pedras usadas foram todas cortadas e preparadas em um outro local e apenas montadas no canteiro de obras do templo. E então, em meio a toda a movimentação da construção, a palavra de Deus veio a Salomão, talvez através de um profeta, lembrando, assim como sempre deve lembrar a nós também, que o Senhor não se impressiona com o nosso trabalho se não vivermos em obediência a Ele. O que o Senhor deseja de fato é um coração obediente. Deus cumpriria suas promessas feitas a Davi e a Salomão, não porque Salomão houvesse construído o templo, mas por sua obediência aos mandamentos do Senhor. Esta era uma promessa condicional para Salomão e os seus descendentes. Note que no versículo 13, Deus disse que habitaria entre os filhos de Israel. Deus teve o cuidado de dizer que não viveria no templo, como os pagãos acreditavam que os seus deuses viviam. Ele habitaria entre os filhos de Israel. O templo seria um lugar especial para o homem encontrar-se com Deus. Quando a estrutura básica do edifício estava completa, os trabalhadores concentraram-se na parte interna do templo, que era a mais importante, pois seria o lugar onde os sacerdotes iriam ministrar ao Senhor. As paredes internas eram de tábuas de cedro revestidas de ouro e entalhadas com flores abertas, querubins e palmeiras. O piso era recoberto de tábuas de cipreste ou pinho, também revestidas de ouro. Um par de portas lindamente entalhadas separava o átrio do lugar santo. Eram feitas de madeira de oliveira, também coberta de ouro. A 20 metros da porta ficava um véu maravilhoso que dividia o lugar santo do Santo dos Santos. Era ali que ficaria a Arca da Aliança, ladeada por 2 querubins feitos de madeira de oliveira revestidos de ouro.
Os querubins tinham quase 5 metros de altura e suas asas abertas eram de quase 5 metros de comprimento, de modo que as 4 asas abertas se estendiam de uma parede a outra na sala do Santo dos Santos. O versículo 36 fala da construção do pátio interno. Este pátio interno era o pátio dos sacerdotes, onde o altar e a pia seriam colocados e o sacrifício seria realizado. Não podemos esquecer de que no Antigo Testamento o templo não era para o povo, era apenas para os sacerdotes se encontrarem com Deus em nome do povo. As pessoas se reuniam e adoravam no pátio externo. Salomão levou 7 anos para concluir a construção do templo e o resultado foi um edifício espetacular. E amanhã você vai conhecer um homem de Tiro chamado Hirão, que não era o rei de Tiro, mas que era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Você vai conhecer o lindo trabalho de Hirão amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!